Olá pessoal, eu sou Cássio Cardoso Carvalho, assessor político aqui no Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, uma organização que há 42 anos analisa e olha o orçamento público na ótica dos direitos humanos. E neste ano de 2023 a gente lança a sexta edição do nosso estudo de análise e estimativas dos subsídios e incentivos fiscais às fontes energéticas. Ao longo dos últimos 5 anos, nossas estimativas e análises se davam apenas para os subsídios destinados aos combustíveis fósseis. No entanto, nessa sexta edição, a gente, provocado pela sociedade, entendendo a necessidade de fazer uma comparação, também estamos lançando, inovando, comparando os subsídios direcionados aos fósseis e também às fontes renováveis de energia. Nós temos uma metodologia própria que está, vamos apresentar ela para vocês, está posta, inserida no nosso site. Vocês podem depois conferir com mais detalhes. E essas estimativas são inéditas, até porque o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não se coloca e não faz essa estimativa para que a sociedade possa ter a noção, ter o conhecimento dos incentivos fiscais destinados às fontes energéticas. Isso no momento, num ano de 2023, o mais quente da história, onde toda a sociedade do planeta está pagando as contas e aqui no Brasil não é diferente. Todos têm acompanhado quase que semanalmente eventos climáticos que são atrelados e consequência da queima de combustíveis fósseis. E isso se dá a urgência de que a gente possa avançar na transição energética, mas uma transição energética com justiça socioambiental. É isso que o INESC vem defendendo ao longo do último período. Então, eu vou aqui iniciar a minha apresentação. Ao final, vai ter um QR Code para que o estudo possa ser lido integralmente, com maiores detalhes. Como eu disse, a metodologia também é apresentada em um documento à parte, analisando subsídio por subsídio, ou seja, incentivo por subsídio, cada mecanismo que a gente apresenta. Então, antes de entrar na apresentação, nós analisamos 22 subsídios, 11 para os combustíveis fósseis e 11 para as fontes renováveis. Vou aqui iniciar a apresentação. Então, o nome do nosso estudo é Subsídios às fontes fósseis renováveis de energia no Brasil, dentro do período histórico de 2018 a 2022. Reformar para uma transição energética justa. Nós analisamos os subsídios e diferenciamos em dois eixos: os gastos diretos e os incentivos ou renúncias fiscais. E fazendo essa comparação, essa distinção entre fontes fósseis, carvão mineral, gás natural ou petróleo, e as renováveis, que vão falar sobre solar, eólica, biocombustíveis e também as hidrelétricas, mesmo num contexto social que a gente sempre discute, principalmente com as populações atingidas por essa fonte. Nós não nos colocamos a analisar ainda incentivos fiscais relacionados a financiamentos, ou seja, que bancos públicos financiem, por exemplo, o BNDES, o Banco do Nordeste, né, que a gente sabe que a exploração e o papel do Banco do Nordeste em apoiar as fontes renováveis lá naquela região. Então, nós nos colocamos a analisar os gastos diretos, ações orçamentárias e os incentivos fiscais através de renúncias de arrecadação de tributos. Em relação aos combustíveis fósseis, como eu havia dito, nós analisamos 11 mecanismos, 11 subsídios: auxílio caminhoneiro, carvão mineral através da CDE, prospecção de petróleo, auxílio gás e CCC. E dentro da CCC, como vocês podem observar depois na metodologia, nós conseguimos fazer a distinção dos três pilares da CCC. Um deles é para que
seja feita a substituição das fontes fósseis nos sistemas isolados por fontes renováveis, que se chama subrogação. Então, dentro desses que eu mencionei, são os gastos diretos relacionados aos combustíveis fósseis. Agora, ainda sobre os fósseis, os incentivos fiscais eles vão tratar sobre a importação de gás natural liquefeito, o REID, o regime de fomento à infraestrutura, o REPETRO, a termoeletricidade, que incentiva carvão mineral e gás natural para a geração de energia elétrica, a dedução do lucro do petróleo e o consumo de combustíveis direcionados ao setor de transporte. Agora, falando sobre as renováveis, quando a gente olha para os gastos diretos, as ações orçamentárias, a gente está falando, como eu mencionei anteriormente, a subrogação da CCC, o PROINFA, o incentivo através da TUST e TUSD, o Mais Luz na Amazônia, né, que o governo Lula alterou, não existe mais agora, se eu não me engano, Energia para a Amazônia, desculpe se eu estiver me enganando aqui, e o RenovaBio. Esses são os gastos diretos relacionados aos subsídios às fontes renováveis. Agora, para os incentivos fiscais, ou seja, as renúncias de arrecadação, nós analisamos para as renováveis os aerogeradores, o biodiesel, consumo de etanol na bomba, a geração distribuída, o PADIS e o REID, que também fala sobre renováveis. Toda essa descrição, a metodologia que a gente analisa, alguns cálculos, principalmente no que se refere à análise do consumo de combustíveis, seja para fóssil ou renovável, para o setor de transportes, ou qualquer outra fonte que a gente, fonte primária que a gente analise, estão todas descritas na nossa metodologia, que, como eu disse, está inserida, está posta lá no nosso site, e ao fim a gente coloca aqui um QR Code para que vocês possam acessar. Então, eu sei que pode estar desfocado ou pequeno a apresentação. Essa tabela mostra quais são os subsídios às fontes renováveis e mostrando o valor para cada uma desses subsídios ao longo da série histórica de 2018 a 2022. E fazendo a separação entre produção e consumo. Aqui um destaque rápido para o ano de 2022 e no que se refere ao consumo de combustíveis fósseis, por conta, primeiramente, do cenário internacional devido à guerra lá no leste europeu, Ucrânia e Rússia, que fez dar o boom dos valores de petróleo e derivados, mas também por conta do cenário interno, onde o governo Bolsonaro, uma medida política eleitoreira, às vésperas da eleição, vocês podem se lembrar, ele fez a redução e isenção de vários combustíveis lá na bomba, seja para CID, para PiscoFins e PASEP. Isso fez com que, em 2022, a conta, e foi o que puxou o consumo ao longo da série histórica, analisando entre 2018 e 2022, pudesse chegar em 2022 a 40,6 bilhões de subsídios para o consumo às fontes fósseis. Então, essas são os 11 mecanismos, as 11 políticas que a gente analisou, e que somou somente em 2022 80,9 bilhões em subsídios fiscais para as fontes fósseis de energia. Agora, analisando aqui para as fontes renováveis, também são 11 subsídios, apenas um mostrado, alavancado para o consumo, o restante são para a produção, principalmente de energia elétrica, e que no consumo, quando a gente analisa a isenção para o etanol, ele traz apenas para 2022, entre 2018 e 2021 não era subsidiado, isso faz parte
da política que o governo Bolsonaro adotou nas vésperas da eleição, mas que representa 2,2 bilhões no ano de 2022. Aqui um gráfico que sintetiza as curvas de subsídios ao longo da série histórica, tanto para fósseis como para renováveis, e que, por mais que tenham algumas pequenas oscilações, mostra a continuidade e a disparidade quando a gente faz a comparação entre fóssil e renovável. E aqui é o principal número que a gente traz, a principal chamada, que, seja ao longo da série histórica ou apenas no ano de 2022, a cada R$ 1 gasto em fonte renovável são gastos aqui no Brasil R$ 5 para fósseis, seja para produção ou para consumo. Então, aqui a gente traz alguns destaques para essa série histórica. Nos últimos 5 anos, 334,6 bilhões foram subsidiados aos combustíveis fósseis. Destes, 74%, ou 246 bilhões, foram direcionados à produção de óleo e gás. Além disso, foram concedidos por meio de renúncias fiscais tributárias 278 bilhões à produção de óleo e gás. O Repetro representou 159 bilhões ao longo de 2022, de 2018 a 2022. E no ano de 2022, os subsídios ao consumo foram mais expressivos por conta daquilo que a gente trouxe, que eu mencionei, na política adotada pelo antigo governo, e representou 46 bilhões em funções das renúncias associadas a PiscoFins ou a CID. Ainda alguns destaques da série histórica, agora entrando nas renováveis. Ao longo desses 5 anos, foram concedidos 60,1 bilhões para as fontes renováveis, e o que representa 5 vezes mais incentivos para os fósseis, como eu havia mencionado, do que para as renováveis. Os subsídios das fontes renováveis estão principalmente relacionados à geração de energia elétrica, e o maior subsídio em termos de valores é através do Proinfa, que custou 23,9 bilhões ao longo dos 5 anos analisados. E também o REID, o regime de incentivo à infraestrutura, que totalizou 17,2 bilhões. Grande parte dos incentivos às fontes renováveis são direcionados à produção de energia elétrica, sendo que praticamente metade desse valor, 27,8 bi, foi concedido por meio de gastos diretos, seja via do orçamento público, que representa apenas 0,1%, ou seja via da tarifa da nossa conta de energia elétrica, que representa 99%, 99,9%, seja através da CDE ou seja através do Proinfa. Ou seja, além de as fontes renováveis receberem 5 vezes menos do que as fontes fósseis, quando recebe, através, concedendo para a produção, é via orçamento ou conta do próprio consumidor de energia elétrica. Por fim, isso significa, comparativamente, que as energias renováveis, além de desfrutarem de subsídios 5 vezes menores, têm uma parte importante, 46,4% bancada pelos próprios consumidores de energia elétrica. Por fim, nosso estudo traz algumas recomendações para o governo brasileiro, que inclua, dentro do plano de transformação ecológica que está sendo construído pelo Ministério da Economia e pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que o eixo de finanças sustentáveis possam assumir o compromisso de mensuração e reforma dos subsídios aos fósseis. Porque não é possível que, mesmo diante do caos climático, do caos ambiental que nós estamos vivendo e que 2023 mostrou qual que é a conta que a sociedade vai pagar, o Brasil ainda direcione tanto recurso público para exploração
ou para o consumo dessas fontes que emitem tantos gases de efeito estufa na atmosfera. Também que o governo brasileiro aproveite a implementação da reforma tributária e que, inevitavelmente, vai alterar a estrutura das renúncias que alcançam o setor de óleo e gás para avançar rumo à reforma desses subsídios. Ainda sobre o plano de transformação ecológica, no eixo de transição energética, que assuma uma política de incentivo e subsídios que seja ancorada em uma governança forte e transparente e que seja pautada em salvaguardas com retornos efetivos para a sociedade em termos de emprego, desenvolvimento regional, de reindustrialização do país, de conteúdo local e respeito aos direitos territoriais das populações que estão sendo diretamente impactadas, sobretudo no Nordeste brasileiro. E que o governo assuma como parte da sua liderança, que voltou a ser liderança nas mesas de negociações internacionais, seja nas COPs ou no G20, o compromisso de levar adiante ações globais em âmbito doméstico e em âmbito doméstico que seja efetivamente cumpridos os acordos firmados, seja no G20 ou nas COPs. Aqui, por fim, eu apresento o QR Code, onde todo o estudo na íntegra, seja a metodologia, seja o resumo executivo, onde a gente elenca todas essas políticas ou subsídios que a gente analisa, possam ser acessados. Por fim, eu quero agradecer a Absolar pelo convite, me desculpar por a gente não ter conseguido estar presencialmente conversando e debatendo com vocês, mas que essa gravação sirva de conteúdo e que nosso estudo possa subsidiar o debate que tem que ser travado junto ao governo brasileiro, em conjunto com toda a sociedade. Obrigado.